Dissolução da sociedade e do vínculo conjugal, parte 1. Olá, vamos à nossa primeira aula de revisão sobre este conteúdo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que nem sempre a gente teve essa facilidade do divórcio que a gente encontra hoje na legislação brasileira. Durante muito tempo, nós convivemos com a ideia do casamento como sacramento. Desta forma, o casamento era indissolúvel. A muito custo, foi aprovado no Brasil a ideia do desquite. E observem que pelo nome fica um sentimento pejorativo em relação à pessoa desquitada, ou seja, não quite com a sociedade. O desquite não acabava com o vínculo matrimonial. A pessoa continuava impedida para contrair um novo casamento. Só cessava para ela o dever de coabitação e havia uma partilha de bens. Posteriormente, o termo desquite foi convertido na expressão que hoje conhecemos como separação judicial. De igual forma, a separação judicial não rompe o vínculo conjugal, mas permite que as pessoas saiam do lar conjugal, rompendo os deveres então de coabitação e fidelidade e permitindo a partilha de bens. Somente nos idos de 70 foi aprovado no Brasil a figura do divórcio, este sim que rompe definitivamente o vínculo conjugal. Mas, primeiramente no Brasil, era preciso passar pela separação judicial para depois pedir a sua conversão em divórcio. A separação judicial significava um tempo de reflexão e foi uma exigência da bancada religiosa para aprovação muito apertada do Instituto do Divórcio. Durante muito tempo, então, tínhamos que entrar com a separação judicial, aguardar um lapso temporal que variou durante este período, para então pedir a conversão em divórcio. É lógico que muitas pessoas sequer chegaram a converter as suas situações de separados judicialmente para a condição de divorciados. Muitos ainda têm esta pendência, embora já estejam separados de fato há muito tempo e já tenham até constituído outra entidade familiar através da união estável, porque o separado judicialmente também não pode casar novamente, é preciso estar divorciado. Posteriormente, nós temos a possibilidade do divórcio chamado divórcio direto. Então, para que a gente entenda o raciocínio, nós temos no Brasil hoje duas espécies de divórcio. O divórcio por conversão, ou seja, ele é antecedido da separação judicial, e o divórcio direto. A maior parte das pessoas hoje ingressa diretamente com o divórcio, não precisando passar, então, pelo tempo de reflexão da separação judicial. Uma observação importante a se fazer é que o separado judicialmente, ele pode voltar ao status de casado. Basta que nos mesmos autos ele faça uma petição pedindo a reconciliação. Já o divorciado, se quiser voltar a constituir uma entidade formal com a pessoa da qual se divorciou, deverá com essa se casar novamente. Uma outra classificação que eu quero trazer para vocês é que tanto o divórcio, quanto a separação, quanto a dissolução da união estável podem ser consensuais ou podem ser litigiosas. As consensuais são aquelas em que há acordo entre ambas as partes. As litigiosas, que necessitam da tutela do Estado e decisão judicial para o seu desfazimento. Muitas vezes, há um acordo entre as partes em relação a vários itens que compõem a dissolução, mas havendo pendência em relação a um deles, trata-se de uma situação de litígio. Nada impede que as pessoas entrem com ações apartadas, entrem como consensual aquilo em que há acordo e deixem para o litigioso somente aquilo em que há controvérsia. O que é importante em relação a isso? Quando eu tenho uma situação consensual, tem competência para julgar o feito. Tanto o cartório de registro civil
pode conceder o divórcio, a dissolução da união estável ou a separação judicial, quanto o judiciário. Para isso, é necessário haver consenso, mas também não pode haver filhos menores ou incapazes. Quando a situação envolve litígio, somente poderá ser apreciada através do judiciário. Bom, então nós temos a classificação entre consensual e litigiosa e a possibilidade, conforme a forma, de ser trabalhado via cartório de registro civil ou através do judiciário. Uma outra colocação importante para nós é que a gente pode dissolver a sociedade conjugal e não dissolver o vínculo. O vínculo só é dissolvido, ou seja, só há permissão para que as pessoas se casem novamente se houver morte de um dos cônjuges, se houver nulidade, se houver anulação do casamento ou se houver divórcio. Caso haja separação judicial, nós teremos uma ruptura da sociedade, mas não teremos uma ruptura do vínculo. A separação judicial, o divórcio, a dissolução de união estável trazem como consequência a possibilidade de alteração do nome civil, isso se as partes alteraram o nome através dessas entidades familiares, traz uma discussão necessária a respeito da guarda dos filhos, a respeito da pensão alimentícia e a respeito da partilha de bens. Cada um desses itens pode constituir uma ação apartada ou pode ser parte de uma ação geral de dissolução da sociedade, de dissolução do vínculo ou de dissolução da união estável. Muito bem. Passando aos dispositivos legais, nós temos que o artigo 1572, que começa falando da separação judicial, também se refere ao divórcio. Lembro a vocês que o texto foi redigido antes da aprovação do divórcio direto, então ele também alcança aquelas ações que não são precedidas pela separação judicial. O 1572, ele implica numa separação judicial ou num divórcio necessariamente litigiosos, porque ele trata de uma situação em que um dos cônjuges imputa ao outro grave violação dos deveres conjugais. Quais deveres? Aqueles elencados no artigo 1566. E para trazer de forma exemplificativa, o Código Civil, no 1573, vai trazer as situações em que se entende que há impossibilidade de comunhão de vida. Sim, porque para motivar o divórcio ou a separação judicial litigiosos, não basta apenas a infringência ao dever do casamento. É preciso que a vida em comum tenha se tornado insustentável em virtude dessa infringência. E, exemplificadamente, nós temos que o adultério pode conduzir a essa insuportabilidade da vida em comum, a tentativa de morte pode também conduzir, e aí vale tanto para a tentativa de suicídio de uma das partes, quanto para a tentativa de homicídio em relação ao outro, a sevícia e a injúria grave, o abandono do lar por um ano consecutivo. Não quer dizer que o abandono do lar por menos tempo não venha configurar um motivo para a ruptura, mas na verdade a legislação quer apontar que se a ruptura já aconteceu há mais de um ano, fica muito evidente a impossibilidade da reconstituição da vida em comum. Condenação por crime infamante, e aí vai depender da dinâmica de cada casal entender que tal crime é infamante ou não, e conduta desonrosa, que fica como uma cláusula aberta a depender inclusive dos costumes daquele casal ou daquela entidade ou do fato das pessoas serem religiosas ou não, ok? Muito bem. Importante a gente entender que o 1574, que fala da separação judicial sendo convertida em divórcio, foi alterado em relação ao prazo. Não existe mais prazo legal para a conversão da separação judicial em divórcio, assim como não existe prazo legal para que impetremos o divórcio direto. Ressalto para vocês que o juiz pode homologar um acordo de separação judicial ou de divórcio,
mas não é obrigado a homologar, porque ele pode verificar que esse acordo não preserva o interesse de ambas as partes. Vamos imaginar uma situação em que há um pedido de divórcio e a esposa pede, por exemplo, a liberação do dever do esposo de contribuir com pensão alimentícia para o seu sustento. Mas que essa esposa não tenha bens, que essa esposa não trabalhe. Dificilmente nós teremos esse acordo homologado, porque há aí nitidamente a ideia de que haverá prejuízo a um dos cônjuges, inviabilizando assim a sua subsistência. O artigo 1575 trata de efeitos da separação judicial especificamente, e aquilo que a gente já comentou. A separação judicial, embora não rompa o vínculo, permite a separação de corpos, e o 1576 vai repetir isso, dizendo que há o fim do dever de coabitação e de fidelidade, e vai permitir a partilha de bens, que tanto pode ser consensual, quanto pode ser decidida pelo juiz. O parágrafo único do artigo 1576 vai apontar os legitimados para pedir a separação judicial, e são eles o próprio cônjuge, no caso de sua incapacidade, o curador, o ascendente ou o irmão. Pela primeira vez no Código Civil, a gente vê o irmão com alguma participação especial. Já o artigo 1577 apresenta aquilo que nós já falamos no início desse vídeo, a possibilidade de restabelecimento da sociedade conjugal quando eu estou meramente separado judicialmente. Quanto ao nome das partes, quando elas alteram o nome pelo casamento ou pela união estável, a regra geral é a mantença do nome de casado ou depois de constituída a união estável, ok? Para mudar esse nome, tem alguns requisitos. Primeiro, ou tem que ser pedido pelo cônjuge inocente a alteração desse nome em relação ao outro, o culpado, ou o cônjuge inocente que tem alterado o seu nome pode renunciar à utilização do nome. Mesmo com o pedido do cônjuge inocente, e cabe aqui uma reflexão sobre o que seria essa situação de inocência, já que há muito a gente vem abandonando a discussão sobre culpa na dissolução da sociedade conjugal, mesmo então que pedido pelo cônjuge inocente, o nome não será alterado se implicar em um dos prejuízos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do 1578. Vale aí a leitura. De uma forma abrupta, o 1579 já vai falar da questão do divórcio e seus efeitos em relação aos filhos. Então, esse não é dos capítulos o mais organizado do Código Civil, ok? O 1579, então, fala que o divórcio não altera a relação dos pais em relação aos filhos. E, efetivamente, o divórcio, a separação judicial, a dissolução da união estável devem imperar entre o casal e, de forma alguma, podem alcançar a situação dos filhos. Até porque os deveres que temos em relação aos nossos filhos são decorrentes do poder familiar e não da entidade familiar em si. O 1580 regula a forma de se obter o divórcio chamado divórcio-conversão, ou seja, transformar uma separação judicial em divórcio. Lembro a vocês que os lapsos temporais colocados nesse dispositivo também devem ser desconsiderados. O 1581 prevê a possibilidade do divórcio acontecer sem a partilha de bens. E aí eu quero fazer um link com o artigo 1523, que fala das causas suspensivas, e vai estabelecer que quando o divórcio ocorra sem partilha de bens, necessariamente num novo relacionamento, quer por um novo casamento, quer por união estável, eu estou obrigado ao regime de separação absoluta de bens. E o 1582, para finalizar, também vai trazer os legitimados para a propositura do divórcio. Nesse sentido, novamente aparece o irmão das partes com uma participação especial. Um abraço e até o próximo vídeo.